Vamos passar à seguinte sessão, ao seguinte painel, e vamos dar início com uma exposição da doutora Mônica Alonso, que vai compartilhar com a gente sobre o desafio da prevenção combinada em HIV, no contexto da pandemia, da HIV na América Latina e o Caribe. A doutora Mônica Alonso é doutora em medicina pela Universidade Complutense de Madrid, tem um mestrado em saúde pública e também outra em gestão sanitária. E completou o PhD na área de epidemiologia. Ela desempenhou os últimos 16 anos da sua profissão na Organização Pan-Americana da Saúde como assessora regional de HIV e hepatites viral. E tem liderado a produção de relatórios. Com certeza, muitos de vocês já temos ouvido, porque teve alto impacto para a América Latina e o Caribe, e como o tratamento sob a lupa e a prevenção de HIV. Eu vou falar hoje sobre os desafios em prevenção combinada de HIV no contexto de pandemia na América Latina e o Caribe. Esta apresentação estará baseada no conceito de prevenção combinada como guarda-chuva para apresentar o tema. É necessário levar em consideração os 3 pilares, somente abordar o pilar biomédico, tendo políticas e tendo serviços. Isso não é suficiente para poder concluir com as novas infecções. É necessário levar em conta o componente estrutural, eliminação do estigma e discriminação, reformas políticas e legais, política de direitos humanos e também o aspecto comportamental do indivíduo, que escolhe livremente com base em informação e educação. Dentro do componente biomédico, eu queria destacar que a partir do tratamento dos retrovirais com dispensação multimês não será tratado nesta apresentação, serão tratados em outro painel devido ao tempo dado para este tema. Explorando alguns aspectos da situação epidemiológica da infecção por HIV, nós observamos aqui como, no gráfico do meio, as novas infecções têm uma trajetória de queda em nível mundial, mas na América Latina, de 2010 até agora, estão estagnadas, e no Caribe a redução é menor que no nível mundial, então estamos atrasados. E também podemos falar do tratamento antirretroviral, que foi liderado pela América Latina e o Caribe em nível mundial. Mas, até hoje, os dados de 2020 mostram como, em nível mundial, 73% das pessoas com HIV estavam em tratamento antirretroviral, mas menos de 70% das pessoas da região estavam em tratamento antirretroviral. Um dos aspectos do impacto da Covid se observa nos resultados da pesquisa da Organização Mundial da Saúde. Os países foram consultados sobre que interrupções houve nos serviços para doenças transmissíveis. Vemos que um dos serviços mais impactados, com maior grau de interrupção, foi diagnóstico e tratamento da tuberculose, mas isso foi seguido pelo serviço de prevenção de HIV e também impactados, sem dúvida, os serviços de testes de HIV e de tratamento antirretroviral. Concretamente, o serviço de teste de HIV, de screening e de diagnóstico, vemos que de 2019 a 2020 houve uma redução de 34% no número de testes de HIV realizadas na América Latina e o Caribe. Isso corresponde a dados de 20 países da região da América Latina e o Caribe. Isso, evidentemente, a redução screening que observamos na redução de mulheres grávidas, por exemplo, houve uma redução menor, mas também foi uma redução de 7% com relação ao número de testes a mulheres grávidas. Isso tem impacto na redução do diagnóstico em pessoas com HIV. Isso aqui do ano de 2019 2020, a redução foi de 27% no número de testes com resultado positivo na nossa região.
Quanto ao PrEP, uma ferramenta ou uma opção adicional de prevenção para as pessoas com risco substancial de HIV, como parte desta abordagem integrada de prevenção combinada, podemos observar que estamos avançando lentamente. A recomendação da OMS para a PrEP foi de 2015. Em 2017, havia um país com PrEP implementada como política de saúde. Em 2019, 8 países que tinham implementado a PrEP como política, esta ferramenta. E hoje, 2021, contamos com 10 países que adotaram a PrEP como política de saúde para a prevenção do HIV. Mais países que estão oferecendo PrEP como parte de projetos ou que estão planejando políticas ou projetos. Apesar de observar um crescimento, ele é lento. Quanto ao número de pessoas recebendo o PrEP na América Latina e o Caribe, observamos um aumento de 2019 a 2020. 19.783 pessoas para 34 mil e poucas pessoas. Os dados do primeiro semestre de 2021, mas não estão completos. Apenas 10 países facilitaram a informação. A maior parte das pessoas que utilizam a ferramenta PrEP são do Brasil. Como vemos, em 2020, havia 23.327 pessoas com PrEP no Brasil. Depois, segue Haiti. Então, ainda a cobertura de PrEP e o oferecimento deste PrEP na região, o nível desse oferecimento é insuficiente com relação à necessidade, ou comparado à necessidade. Quanto à PEP, profilaxia após a exposição, há impacto, tem impacto nas políticas. Esta profilaxia após a exposição é uma porta de entrada para receber serviços adicionais de prevenção do HIV. A PEP é oferecida, digamos, por exemplo, em caso de violações de agressão sexual. E também a recomendação é de oferecer esta ferramenta para exposições ao HIV por relação sexual consentida. Aqui temos a maior brecha. Apenas metade dos países, 17 de 33 países oferecem PEP no caso de exposição por relações sexuais consentidas. E, de fato, durante a pandemia Covid, no ano passado, desses 17 países, 6 deles apontaram que os serviços foram interrompidos por conta da pandemia. Mais estratégias de prevenção combinada ao autoteste e notificação assistida de parceiros, ambas as duas estratégias com recomendação forte por parte da OMS para a implementação como parte de uma abordagem adicional de serviços de testes e como parte dos componentes biomédicos de intervenção combinada ou notificação. Os países estão aumentando a incorporação dessas estratégias. O autoteste, na verdade, em 2019, eram apenas 2 países que tinham implementado como política nacional, o Brasil e os Estados Unidos. Em 2020, 7 países mais, impulsionados provavelmente pela pandemia da Covid. Quanto à notificação assistida de parceiros, 17 países da região que estão implementando esta ferramenta. No entanto, o que estamos observando aqui é que as estratégias recomendadas, que são conhecidamente efetivas na resposta ao HIV e que ainda temos uma incorporação muito lenta dentro do pacote de resposta ao HIV. Os preservativos continuam sendo uma estratégia importante de prevenção. Durante esses anos de pandemia, a distribuição, na média, de preservativos diminuiu 27%. Observamos à direita da tela a imagem país para país, o número de preservativos
ou a mudança percentual na distribuição de preservativo de país para país de 2019 a 2020, observamos que em todos os países, exceto um, houve uma redução na distribuição do número de preservativos. E aqui vemos os resultados agregados das cascatas de prevenção do HIV entre grupos de população-chave de vários países da região na América Latina que desenvolveram essas cascatas em 2019. No primeiro pilar está o total da população de HSH, separado por 0 status de HIV. E 39% das pessoas HSH negativas tinham passado pela triagem nos últimos 12 meses. No entanto, apenas 17% desse cálculo tinham sido vinculadas a serviços de prevenção, tinham recebido um conjunto de serviços mais amplo, integrais, conforme as necessidades. Apenas 12 mil dessas, quer dizer, 6% do total, tinham continuado com acompanhamento aos 12 meses, tinham regressado aos 12 meses para fazer um novo teste de triagem do HIV. A recomendação da OMS nessa população é fazer um teste do HIV entre 6 e 12 meses, no máximo a cada 12 meses. Mas seria importante fazer os testes nesse sentido. E dessas pessoas, dessas 12 mil pessoas, 2%, 2,3% tinham resultado positivas, quando antes essas pessoas eram negativas. Portanto, esse tipo de análise nos permite observar qual é o alcance dos nossos serviços. 40% testado nos últimos 12 meses não é mal, né? É bom. Mas, no entanto, a cobertura dos serviços de mais qualidade, integrados, o acompanhamento deles mostra umas brechas bem maiores. E observamos também umas brechas importantes no impacto que esses serviços têm, porque aqui estamos vendo, infelizmente, pessoas que eram negativas que agora passavam a ser positivas. Para as mulheres transgêneros, para as trabalhadoras sexuais, podemos observar resultados que apontam para um panorama semelhante. Com relação ao estigma e à discriminação, observamos que, infelizmente, ainda um número muito alto de pessoas, de população-chave, evita ir aos serviços de saúde. Por exemplo, aqui dados de pessoas HSH, trabalhadoras sexuais, que evitaram ir ao centro de saúde nos últimos 12 meses. Percentagem cerca de 60% a 50%, quase 30% de trabalhadoras sexuais sem barbados, cerca de 47% de trabalhadores sexuais na República Dominicana evitaram ir aos centros de saúde por conta do estigma da discriminação e o tratamento recebido, né, nesses centros. Também vemos como pessoas às quais foram negados serviços de saúde nos últimos 12 meses, pessoas com HIV, mulheres trans, HSH, vemos percentuais importantes no reduzido número de países com informação. A informação é fundamental para poder fazer o monitoramento e é um dos elementos para fazer o monitoramento das ações para reduzir o estigma e a discriminação nos serviços de saúde. E, para concluir, observamos que, nesta época da Covid, houve avanços quanto a aspectos de mitigação e manutenção dos serviços essenciais. Houve uma reorientação de recursos do Fundo Mundial para Mitigação, plano de mitigação dos países, sobre aspectos de cooperação Sul-Sul para abastecimento de retrovirais, envios especiais para evitar esse desabastecimento. A pandemia da Covid, além de ter causado retrocessos, trouxe oportunidades. Houve um impulso para autoteste, mais países já incorporado o autoteste como política. Já falei da dispensação multimês e antirretrovirais, vem aumentando o número de países que adotaram o monitoramento virtual da adesão, entrega de medicamentos nas residências, entregas por via dos correios, também consultas online e telemedicina. E como conclusões
devemos considerar a tendência na epidemia do HIV, uma tendência nada favorável. A pandemia da Covid trouxe um duro retrocesso em múltiplos níveis e quanto à resposta da HIV, mas também observamos algumas oportunidades necessárias de serem mantidas e também expandi-las. Considerar um novo paradigma de prevenção do HIV, impulsionando políticas integrais para a prevenção, que observem que a pessoa e a todas as suas necessidades, muito necessário alinhamento das políticas com recomendações internacionais. Quer dizer, antes da pandemia Covid, ainda tínhamos uma grande dívida com a resposta na prevenção ao HIV. A pandemia Covid foi um duro golpe, né? Mas devemos ir construindo, recuperar o tempo perdido. Aqui algumas das coisas necessárias a serem feitas. E importante o uso de métodos de análise novidades como a cascata de prevenção para valorizar a cobertura e a qualidade dos serviços, imperioso abordar o estigma e a discriminação. Um dos elementos seria garantir a participação e a colaboração com as comunidades, com as populações chaves acometidas pelo HIV. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail. Caso precise entrar em contato comigo, eu fico à disposição. Muchísimas gracias, doutora. Muito obrigada, doutora Alonso. Estamos já aqui com o painel. Quero dar as boas-vindas a Alessandra Ramos Maqueda, intérprete, tradutora de inglês-português, com mais de 20 anos, trabalha em advocacia pelos direitos das pessoas trans, atual presidenta do Instituto Transformar, membro da Brazilian Black Coalition for Rights e da rede Afro-LGBT Latin American and Caribbean Network. E acho que esse foi o motivo pelo qual a gente se conhecesse. A Alessandra, ela é coordenadora do envolvimento comunitário pelo estudo em PrEP no Brasil. Seja bem-vinda. Também contamos no painel com César Galindo, da Guatemala. César Galindo Arandi, ele trabalha faz mais de 30 anos com HIV, em projetos voltados à população-chave, no contexto de maior risco em 5 países da América Central, e também na implementação da vigilância sentinela das ITS. Ele participou na elaboração de guias nacionais para o atendimento e a prevenção das ITS e o HIV na região da América Central. Seja bem-vindo, César. Obrigado por estar com a gente. E damos também as boas-vindas à doutora Alonso. Muito obrigada pela sua apresentação, dando tanta informação que será guia, norteador, né? Gostaria de começar perguntando, neste contexto tão desafiador apresentado pela doutora Alonso, com percentuais significativos de redução do atendimento, o que devemos fazer no curto prazo para reverter a situação? Por favor. Sim, então, eu tenho pensado aqui, no caso do Brasil, a gente foi extremamente afetado por conta da pandemia em graus diferentes, porque o Brasil tem uma região continental, e a gente conseguiu manter os serviços de telemedicina, que é uma boa notícia. A gente tem uma rede ampliada de serviços, a gente está ampliando o serviço à PrEP, que são o acesso à PrEP para a população, que são importantes, mas outras barreiras estruturais também impedem o acesso dessa população, da população mais pobre, da população negra, da população LGBT e da população trans. Principalmente a população trans tem acesso à PrEP muito limitado em relação ao contingente da população. A gente, infelizmente, aqui na América Latina ainda tem um problema de identificar o perfil dessa população,
da população trans, porque não são apenas mulheres trans que estão em risco de infecção por HIV, e sim toda a população de pessoas trans, porque os comportamentos sexuais, as relações transcentradas, elas são pouco abordadas e essa população ela não consegue receber o auxílio. Ela já tem barreira de acesso nos serviços de saúde em geral, mas ela também tem pouca informação direcionada para ela nesse sentido. Então, a gente tem ainda uma questão para resolver nas Américas, que é a questão das barreiras sociais, da discriminação, da questão legal e do nome, que afetou profundamente as populações mais pobres, LGBTQIA+, aqui no Brasil, as barreiras de legislação, mas também como na vida real se aplica, porque a gente tem algumas legislações, mas infelizmente só pessoas brancas de classe média acabam acessando os benefícios em contraposição das pessoas mais pobres, que são a maioria da população LGBT, assim como as pessoas mais pobres são a maioria da população no Brasil. Muchísimas gracias, Alessandra. Muito obrigada, Alexandra. Estamos te ouvindo. Muito obrigado. Algumas questões importantes no meio da pandemia se tratou da capacidade das comunidades para se mobilizarem e essa interação que ocorreu em alguns países precisamente com os governos para poder responder o que foi dito pela Mônica como uma oportunidade, a questão dos modelos comunitários que no ano passado ocorreram muito e houve uma adaptação, mas estamos voltando aos modelos anteriores, mas essa capacidade de resolução que tiveram as comunidades para levar medicamentos, tudo isso realmente teve impacto e foi um aspecto importante. E em particular, a entrega nos programas de poder oferecer acesso aos testes para PrEP, garantir o fornecimento de camisinhas e por uma questão de acesso, como disse o Xavier, a questão da telemedicina. Isso foi possível atenuar as situações. Por exemplo, na Guatemala, no contexto dos homens que têm sexo com homens, as taxas de HIV são altíssimas. E esse foi um desafio permanente, devido também à falta de resposta por parte das autoridades e dos serviços, que estavam limitados e saturados por causa da Covid. E isso também tem deixado abandonadas as nossas comunidades. E isso, com certeza, teve impacto. Algumas comunidades, algumas organizações que trabalham na região puderam prestar serviços, mas de maneira limitada, por questões de horários, por questões de confinamento, por falta de recursos. Fornecer um serviço universal também é uma despesa importante para dar benefícios às organizações. E muitas organizações na região, no contexto da Guatemala, abriam os serviços para alimentar as populações e deviam fechar por causa da Covid, por falta de insumos, por falta de resposta e de assessoramento também, de caráter técnico para o manejo da biossegurança. Mas acho que, sobretudo, fomos resilientes e pudemos nos adaptar e estamos aprendendo a trabalhar. Também, como disse a Mônica, me chamou a atenção porque, de maneira consistente também na América Latina, os diagnósticos diminuíram em vários países quase 35%. Isso observamos nas estatísticas oficiais. A resposta realmente existe e houve muitas ações que devemos continuar. Muito obrigada. Muito obrigada, César. E sobre um dos comentários feitos sobre esse envolvimento e dos serviços comunitários, e quero voltar para a Alexandra e dizer como foi no Brasil, como os serviços comunitários responderam para esta negação do serviço ou encerramento dos serviços por parte do Estado, para fazer prevenção. Ativas tu micrófono, por favor. A gente vive uma situação complexa no Brasil desde 2017 na implementação da PrEP, porque a gente teve
Nós tivemos uma eleição presidencial e um presidente que é negacionista e tem uma visão preconceituosa enorme contra o HIV e acaba influenciando também a atitude de parte da população nesse sentido. Isso dificulta as questões de política. Por exemplo, no Ministério da Saúde, as informações que eram voltadas diretamente na linguagem de pares, ou seja, voltada para as populações chaves, muitos materiais foram cortados ou então foram reeditados, imagens foram tiradas, sites específicos para a população de homens que fazem sexo com homens, materiais sobre pessoas trans e risco de infecção foram tirados. Na questão dos serviços comunitários, muitos foram interrompidos por conta do Covid, por conta do excesso das equipes médicas em trabalhar com isso, mas a rede comunitária funcionou. A rede comunitária entre nós funcionou, né? Nós tivemos que buscar ajudas, eu acho que isso nas outras mesas também foi dito, a gente teve que buscar ajuda, a gente teve que falar, não houve sequer nenhum tipo de planejamento para populações vulneráveis, como pessoas que vivem com HIV, no sentido dos serviços de Covid. Houve sim a questão da telemedicina, que foi um ponto positivo, um ponto positivo, mas a gente teve dificuldades e relatos de muitas partes do Brasil, onde pessoas que vivem com HIV ficaram sem medicamentos, e também houve interrupção também da PrEP, né, por medo, mas assim, é importante dizer que essas medidas elas são insuficientes, porque grande parte da população brasileira vive sem acesso à internet, sem condições de distanciamento social adequadas, vivem em favelas com a pobreza extrema, e a gente está falando de uma população complexa. Então, se a gente falar, eu estou falando porque eu represento a comunidade LGBTQIA+, que vive ainda com casos mais agravados por conta de toda essa situação, das barreiras que já são estruturais, mais ainda essa situação econômica. 23% a mais numa pesquisa que foi realizada aqui no Instituto Nacional de Infectologia aqui do Brasil, demonstrou que 23% a mais da população, em relação da população LGBT, sofreu em relação à população geral, com a dificuldade no sentido de econômica, de sair de casa, de poder se locomover para poder acessar o serviço de saúde, mesmo que o serviço estivesse disponível. Muchísimas gracias, Alessandra, por compartir também esta experiência. Muito obrigada, Alexandra, por compartilhar a sua experiência do Brasil. Os dados que nós observamos na apresentação da doutora Alonso eram tristes, entristecem, por colocar um adjetivo. A nossa região recuou bastante em prevenção. E como foi dito na sessão anterior, alguns países até estão reduzindo para o ano que vem, estão reduzindo ou limitando a resposta frente a HIV. Então, o que podemos fazer nos próximos meses, no período imediato, para dar resposta e retomar o pulso da resposta ao vírus de HIV? Começo pela doutora Alonso. Obrigada. Estava pensando no que você falou sobre a redução das condições. Acho que, evidentemente, uma das lógicas é continuar. Devemos buscar estratégias para sermos mais eficientes e efetivos. Subir para o carro que tem gasolina. Estou me referindo à integração, tanto no nível dos serviços quanto e até como sociedade civil. A sociedade civil, LGBT, de hepatite, de HIV, isto é, maior integração. E dessa forma vamos poder ter uma resposta com maior impacto e eficiente. Para sermos mais eficientes, os governos deverão buscar estratégias
com as comunidades. Isso é claro, evidente. Uma coisa que não mostrei, mas que eu posso compartilhar, dados de alguns países, dessas cascatas de prevenção, foram desagregadas pelos serviços oferecidos pelos governos e os serviços oferecidos pelas comunidades. E dá para ver como, evidentemente, os serviços oferecidos pelas comunidades têm uma cobertura e um impacto bem maior. Isso ainda é uma coisa que, digamos, está em uma pendência de antes, né? E se a gente quer ser mais eficiente nesse novo cenário, é uma das coisas, uma das medidas por onde devemos continuar. Bom, uma grande tarefa, sem dúvida, para poder fazer esse link entre sociedade civil e governo. César, escutamos você. Muito obrigado. Acho que, alinhado o que comentava a Mônica e a experiência vivida aqui na Guatemala durante o período da quarentena, acho que um aspecto maravilhoso que aconteceu aqui foi a integração do discurso único, discurso entre todas as populações, que não tinha sido observado isso nos últimos anos aqui na Guatemala. Todas as populações nos unimos no único discurso, pensando no bem-estar das comunidades. Isso foi muito importante, porque um processo que não era visto com relação ao HIV da época da AIDS, dos anos 90, quando todas as comunidades estavam, né, padecendo. Então, devemos mensurar os dados das cascatas apresentados por Mônica são importantes. Os dados sobre a retenção das populações são mínimos, e isso está dizendo que as brechas de prevenção continuam sendo grandes. Não é um problema da Covid, a ênfase é na cascata de prevenção, e que está dizendo muitas coisas. Uma coisa que mencionava a Alejandra, desculpe, no início do fórum, foi que não estamos detendo as novas infecções, não há mudanças. Devemos trabalhar, devemos usar os dados, e um aspecto importante é mencionar também o que dizia a Mônica sobre o papel que tem as comunidades na resposta. Na Guatemala, o atendimento às populações-chave é feito 70% por parte das comunidades. O efeito é importante, deve ser replicado. O papel das comunidades será determinante. Trabalhar também com os governos e que nos permitam participar, porque ao longo da história fomos os mobilizadores das respostas, geramos mudanças importantes. Obrigado. Bom, muito obrigada, César. Acho que devemos aprender da experiência da Guatemala para tentar unir o discurso em que seja um único discurso, a sociedade civil com uma agenda articulada. Alessandra, por favor, escutamos você. No Brasil, 99,9% dos serviços médicos são oferecidos pelo governo, mas os serviços de acolhimento psicológico, os serviços de trocas de experiência e de informação especializada, com linguagem específica focada para a comunidade, é feito pela comunidade. A gente tem enfrentado problemas crônicos aqui no Brasil com o financiamento dessas comunidades e a capacidade dessas comunidades continuarem os seus trabalhos. Organizações não governamentais, coletivos de pessoas, em geral, essas organizações têm ficado esvaziadas porque elas não têm conseguido verbas para poder continuar fazendo o seu trabalho. Então, nesse sentido, a resposta ela precisa também vir compreendendo que as populações mais vulneráveis elas precisam de construção de capacidade, capacity building, né? Elas precisam de algum tipo de incentivo para que as pessoas que estão na comunidade também recebam meios para que elas possam melhorar a sua capacidade de capilarização, de alcance de pessoas que estão em situação que são difíceis de alcançar normalmente. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Alessandra. A importância, né, de continuar fortalecendo as capacidades
por parte das organizações. E também gostaria de voltar sobre a questão do estigma e da discriminação, que é o tema que nos convoca, e aproveitar a experiência de vocês, Alessandra no Brasil, César na Guatemala, com a PrEP, e queria perguntar para vocês, como vocês percebem, da sua experiência, o impacto da PrEP no estigma e na discriminação? César, muito obrigado. O estigma tem duas vias. O primeiro, as pessoas que que utilizam a PrEP dizem que estão procurando fazer sexo sem preservativo, pessoas que vivem com HIV ou que são promíscuas ou que gerarão um impacto maior nos recursos estatais pelo fornecimento de medicamentos. Então, lidar com essa situação dentro das comunidades é uma estratégia que deve ser abordada. Um estudo feito com a Universidade de Carolina do Norte, encontramos que muitas pessoas têm dificuldades para continuar na PrEP justamente por medo ao estigma dentro das comunidades. Por outro lado, nos deparamos com provedores de serviços que têm dificuldades para compreender a importância da prevenção combinada, a prevenção baseada em medicamentos dentro das populações. Um desafio a implementação da PrEP na Guatemala. Inicialmente, as organizações que promoviam tinham dificuldades porque nenhuma organização das populações-chave apoiava a cooperação. O Ministério da Saúde não concordava, enfim, um processo de trabalho de muitos anos. A UPS foi um parceiro incansável, uma parceira, né? Também com o HIV, que se posicionaram a favor das organizações. E aos poucos, essas brechas foram se encurtando. O país, vários países da América Central estão preparando as políticas para a PrEP, Salvador, Honduras, enfim, Costa Rica, Panamá. Nós veremos uma expansão da PrEP no próximo ano nesta região. Será determinante. O melhor será liderado pelos governos, mas é necessário fundamentalmente a apropriação de uma estratégia por parte das populações. Um aspecto importante que está acontecendo na Guatemala é que, neste momento, a PrEP está sendo liderada pelas comunidades. As mulheres trans têm uma clínica e há 2 clínicas na Guatemala que já estão fornecendo para mulheres trabalhadoras sexuais, 2 clínicas que estão fornecendo para homens que fazem sexo com homens. Obrigado. Obrigada, César. Alessandra, por favor, gostaria também de conhecer se a PrEP teve um impacto positivo na redução do estigma e da discriminação para as pessoas da diversidade sexual, pessoas vivendo com HIV. Bom, aqui no Brasil a PrEP foi implementada com pouca resistência, mas existe um pânico moral, sim, um medo inicial da PrEP, mas pesquisas mostram que a disposição para tomar PrEP, ela depois que você tem a informação do que significa efetivamente, ela é grande. A gente tem uma questão na rede que é uma expansão dos serviços de PrEP, isso é muito bom. Aí agora também a gente teve uma expansão para a saúde complementar, que é a saúde privada, paga, aqui no Brasil. Então, os profissionais de saúde, provedores de saúde podem já prescrever PrEP e também enfermeiros que podem prescrever PrEP agora no Brasil. A gente acredita que isso vai ser fundamental porque muitas vezes a comunidade médica tem questões de achar que que a PrEP é menos importante que manter o serviço da TARV, né, dos antirretrovirais para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, é importante que a gente expanda o serviço, porque precisa atingir outras populações que não estão sendo atingidas, principalmente populações negras, periféricas e de pessoas trans. Muchísimas gracias, Alessandra. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, César. E muito obrigada, doutora Mônica Alonso, por ter se unido à sessão, motivando esse debate. Temos uma tarefa
a ser cumprida para, digamos, quanto a retomar a resposta ao HIV, principalmente na prevenção, um pouco, obviamente, danificada nos últimos meses por conta da pandemia. Vamos ao encerramento agora. Muito obrigada a todos. Olá, buenas tardes com todas, com todos Boa tarde com todos, todas, todes. Chegamos ao final. Queremos agradecer a todos os participantes dos diferentes painéis, porque superaram amplamente as expectativas quanto à qualidade, os conteúdos, a paixão, ao conhecimento aqui presentes. Continuamos. E é claro que lembrar a vocês que valorizamos muito o seu feedback, é por isso que solicitamos aos que estão participando nesse fórum, vamos pedir que vocês preencham num link que vão receber, ou talvez já receberam, uma sondagem pós-evento, a fim de continuar melhorando o fórum. Também vão receber o certificado de participação. Tudo isso será encaminhado via e-mail e o incentivo para preencher a sondagem é ter, digamos, me corrijo, para receber o certificado, vocês devem ter preenchido a sondagem ou a pesquisa. Antes de encerrar a sessão, gostaria de frisar o agradecimento a Lara, Karim, Lince, que são as 3 pessoas que fizeram que esta reunião fosse possível de ser feita com um trabalho muito intenso, tanto para a marca, para mim foi uma honra acompanhar o resultado. Obrigado a Bairoli Education, e obrigado a todos por ter estado essas 3 horas compartilhando esse fórum de estigma e discriminação. Esperamos que no ano próximo possamos estar novamente juntos e ver os progressos e os desafios. Muito obrigado a todos, todas e todos.